Nessa aula sobre os fundamentos da psicanálise, vamos entender como Freud chega até a associação livre, o método de escuta da psicanálise. Freud descobre a associação livre a partir do tratamento das mulheres histéricas. Primeiramente, ele relaciona a causalidade do sintoma histérico a uma vivência do passado em que a paciente recalcou uma experiência desagradável relacionada com um componente sexual. É importante entender o sentido da sexualidade para Freud nesse momento. Diferente do que se pensava no senso comum da época, em que a sexualidade era relacionada às relações heterossexuais, aos órgãos genitais, a sexualidade para Freud é uma condição do corpo. Todo corpo para Freud é um corpo sexuado. E o que isso significa? Isso significa que esse corpo é composto de pulsões sexuais, estímulos constantes e permanentes que trabalham o tempo inteiro para a realização. Freud descobriu a causalidade do sintoma histérico a partir da escuta dessas pacientes. Mas essa trajetória até a fala livre, ela passa primeiramente pela hipnose. Na época em que as mulheres procuravam atendimento para falar de seus sintomas corporais, o método clínico por excelência utilizado na Europa era a hipnose. O método hipnótico tinha como finalidade fazer com que a paciente esquecesse dos seus sintomas após a sugestão médica. No entanto, Freud e Breuer, em Viena, se utilizavam de uma modalidade de hipnose diferente da hipnose tradicional, chamado método catártico de abreação. Diferente do método hipnótico, que visava a eliminação do sintoma, o método catártico de abreação hipnotizava as pacientes e fazia com que elas rememorassem a situação traumática de forma abreativa. Na abreação, o médico implicava a paciente a rememorar a situação traumática com uma descarga de afeto. É essa descarga afetiva que faz, de alguma forma, a paciente se envolver novamente com a situação por meio das lembranças e ressignificá-la. Freud tinha críticas à hipnose, pois nem toda paciente era hipnotizável, nem toda paciente era passível da sugestão do médico por meio da hipnose. Mas um episódio em específico faz com que Freud reoriente a sua escuta clínica. Em uma dessas escutas, uma das pacientes que resistia à hipnose pede que Freud não fale nada, que Freud não sugira nada, que Freud não tente hipnotizá-la novamente, que ele apenas a escute, sem interrompê-la. E ao falar livremente, sem ser interrompida por Freud, a paciente começa a rememorar situações, contar fatos da sua vida que se relacionam com a causalidade do seu sintoma. É nesse momento que Freud faz uma observação fundamental para a descoberta da associação livre como método psicanalítico. A sua paciente, ainda que não percebesse e, sob efeito da resistência, quando falava livremente, de alguma forma falava sobre a causalidade do seu sintoma. De alguma forma, o inconsciente, traços do inconsciente, formações inconscientes emergiam na fala livre da paciente. É a partir de então que Freud abandona a hipnose e adota a associação livre como o método de escuta psicanalítica.